Você está procurando uma solução flexível para armazenar a configuração dos seus dispositivos com ESP32 e ESP8266? Nesse vídeo eu vou te explicar como criar arquivos de configuração em JSON e armazenar na SPI FFS. Então já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assine o canal se você ainda não for inscrito e marque o sininho para receber as próximas atualizações. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Em mais um vídeo em parceria com a Robocore da série ESP32 e ESP8266. Sim, porque esse projeto será de um sketch que vai permitir ser compilado em ambas as plataformas. Então, um único sketch para você utilizar no ESP32 e ESP8266, usando o recurso da compilação condicional. Se você não conhece a compilação condicional, link aqui para você aprender as diretivas de compilação e poder fazer com que um único sketch possa ser compilado automaticamente para o ESP32 ou 8266. A gente já usou esse recurso, por exemplo, no projeto do Jarvis Babá, também card aqui para você conhecer, onde nós, com um único sketch, permitimos compilar para Arduino, para o ESP32 e o 8266, e utilizando inclusive interfaces diferentes, ora serial, ora HTTP. Bem interessante. Nós vamos armazenar então arquivos de configuração na SPI FFS. Se você não conhece como trabalhar com SPI FFS, o card aqui para o ESP32 e também o card para o ESP8266, para você conhecer então como armazenar arquivos na memória flash dos dispositivos. E o formato JSON. Se você não conhece, o JSON é um padrão de troca de informação, principalmente na web, que substitui com muitas vantagens o antigo padrão XML. Ele é disseminado como um padrão para a troca de dados nos serviços HTTP e REST, principalmente, e foi criado a partir do JavaScript. É, portanto, então, nativo para o JavaScript, para o Java e também para o PHP, entre outras linguagens, além inclusive de bancos de dados. Então, vou deixar os links na descrição para você conhecer esse padrão JSON, muito divulgado aí na internet. No nosso projeto, então, que não vai ser somente um projeto de geração de arquivo, mas um projeto completo com interface web para o seu dispositivo, onde você vai poder acessar o dispositivo, fazer a parametrização e gravar o arquivo JSON de configuração. Nós vamos usar então a biblioteca Arduino JSON, criado pelo Benoit Blanchon. Vou deixar o link aí também para o site da biblioteca, que tem muito material, é muito interessante, ok? E qual vai ser então essa nossa configuração? Que dados a gente vai armazenar nessa nossa configuração? Nossa configuração então vai ter 5 campos. Vamos armazenar 3 strings, que são um ID, que vai ser um nome para o dispositivo, mais o SSID, ou seja, a rede Wi-Fi, onde a gente vai conectar esse dispositivo, e a senha da rede Wi-Fi, mais um campo booleano e um campo numérico. Esse campo booleano a gente vai indicar se a gente quer que o LED da placa fique aceso ou apagado. E no campo contador, nós vamos contar, então, incrementar cada vez que a placa é inicializada. Assim a gente tem, então, 3 campos string, um campo booleano, lógico, né? E um campo numérico, cobrindo assim os 3 principais tipos de dados do JSON. Ok? Bacana. Uma coisa muito importante então para usar a biblioteca, olha só, aqui eu estou já no site da biblioteca Arduino JSON e nós vamos utilizar aqui o assistente, link também na descrição, tá? Para quê? Porque a gente precisa especificar o tamanho
a ser alocado na memória do processador para trabalhar com a estrutura JSON. O que eu fiz então? Olha só, colei aqui a nossa estrutura, né, bonitinha aqui, tá? Eu vou definir 30 posições para cada campo string, tá? Aqui o campo que eu vou chamar LED, que é verdadeiro ou falso, um lógico, né, um booleano, e o campo que eu vou chamar boot, que vai ser um numérico, ok? Olha só o que ele faz, ele calcula para a gente todos os campos, todo o tamanho necessário para alocação, é bem importante, tá? Ó, se eu vou utilizar aqui um Arduino, um ESP, e o que a gente precisa para a nossa fonte é isso aqui, olha só. Essa estrutura aqui vai indicar então qual o tamanho de memória que a gente vai precisar alocar, então bem importante, beleza? Vamos para a demonstração. Eu tenho aqui já aberto então a interface web, deixa eu jogar ela para cima aqui. E aqui abaixo, olha só, eu tenho meu monitor serial que eu estou usando com um SP32, rodando já o nosso sketch. Olha que interessante, tempo real, olha só, tá bom? Tempo ligado, ó, 20 minutos e 55 segundos, vou dar um refresh, 21 minutos, 0 segundos, legal? Tudo certinho. As páginas aqui, eu vou deixar o código HTML para você estudar, tem exemplo de CSS para você conhecer, tem exemplo de JavaScript nessas páginas, então são páginas bem legais para você olhar. É um exemplo de páginas para você poder usar em uma interface de configuração para o seu dispositivo, viu que bacana? Legal. Eu vou aqui na configuração então, olha só. Tem o meu campo aqui, que eu chamei de identificação, eu botei um valor padrão aqui IEC Device, beleza? O meu campo booleano, que eu estou agora com ele ligado, então a minha placa do LED fica ligada. E o Wi-Fi, o que eu vou fazer então? Vamos lá, eu vou mudar esse IEC Device para IEC Teste, vou trocar aqui o meu LED para ficar desligado e vou parametrizar o meu Wi-Fi, que é a minha rede Home 2.4. E a minha senha, digitei errado, ok. E olha só agora, quando eu acessar aqui, quando eu gravar, olha o que ele vai fazer. Não. Ok, olha que legal, configuração salva. E olha só, aqui o meu log, deixa eu parar aqui a autorrolagem. Gravando o config, olha que bacana, gravou o IEC teste, gravou o LED como falso, gravou o número de boot, né, que no caso a gente não reiniciou, e a nossa, dados da nossa rede, olha só, rede e senha, viu que legal? Configuramos o nosso arquivo e ele gravou o arquivo, ok? Mas o que eu vou fazer agora, eu vou então voltar para o home, olha lá. Esse é o teste que a gente colocou, né? O LED agora desligado, a contagem. Tem uma série de dados aqui interessantes, você pode também olhar lá no fonte para ver como a gente obtém esses dados. E vou, olha só, reiniciar. Reiniciar o meu módulo. Beleza? Reiniciando, olha lá. E ele vai conectar agora no meu Wi-Fi, por quê? Porque eu coloquei a senha, olha lá, conectou. Beleza? Então eu tenho o IP, deixa eu parar aqui a autologagem. Eu tenho o IP do meu access point, né, do Wi-Fi, instanciado pelo próprio SP, e ele conectou na minha rede também, olha só, minha rede Wi-Fi. O que eu vou fazer agora, olha só, copiar aqui o IP, agora eu estou acessando ele pelo IP 192.168.41 ali, do access point. Eu vou trocar minha rede aqui também para conectar na minha rede 2, ó, estou conectado no access point. Vou conectar para minha rede, para o meu Wi-Fi, beleza? Espera ela conectar aqui, ó, conectou. E agora eu vou acessar o dispositivo por esse IP aqui, que é o IP que ele está conectado ao meu access point. Copiar, deixa eu voltar a rolagem aqui. Vou colar. Tá lá, olha só, que bacana. E olha o que aconteceu, incrementou a contagem, viu? Deixa eu fazer de novo. Vou reiniciar manualmente aqui. Olha lá, viu? Já incrementou o contador. Olha só, eu reiniciei. Aí, para a autorrolagem. Eu reiniciei.
Contagem 5, olha só. Gravou 6. Reiniciei, incrementei e gravei. Interessante? Conectou aqui, acionou o Access Point, conectou na minha rede e está rodando a interface. Bacana? Tá aí. Mais um exemplo interessante aí para você usar. Beleza? Vamos ver agora como a gente fez isso. Vamos olhar o nosso fonte. Aqui está ele para download para você. Vamos lá. Vamos ver no detalhe aí. Primeira coisa, bacana aqui. Estou usando já as diretivas de compilação para selecionar o meu fonte e condicionalmente gerar o fonte então para o ESP8266 ou o ESP32. Então, as bibliotecas para o ESP8266 ou as bibliotecas para o ESP32. Então, compilação condicional, recurso muito bacana que a gente tem disponível aí. Aqui adiante coloco as outras bibliotecas, instancio aqui os dados do meu servidor web, né? Uma série de parâmetros aí, usando aqui o meu DNS. Outra coisa importante também, estamos usando o Captive Portal. Se você não conhece, card aqui, para você conhecer o Captive Portal, que é o quê? Um recurso onde você pode fazer com que o seu computador conectar no Access Point do dispositivo, ele automaticamente passa a rotear todas as requisições web para o dispositivo. Então chama-se um Captive Portal, ou portal captivo. É um exemplo mais ou menos quando você vai, por exemplo, num hotel e acessa o Wi-Fi do hotel e qualquer endereço que você coloca, ele vai para aquela página de autenticação, certo? Para você se autenticar no hotel. É um exemplo, isso é um portal cativo. Já demonstrou então nesse vídeo como fazer isso com o seu ESP, tá bom? Então mais um conhecimento bacana para você aí. O pino do LED também, a gente está condicionando, né? Qual pino vai usar para o ESP32 e o 8266. O estado do LED também é importante, lembra que no ESP8266 o meu status de ligado e desligado é diferente do ESP32, então aqui eu defino também essas macros conforme uma placa ou outra, é importante. As instâncias também, que são diferentes para cada um dos processadores. Aqui eu defino minhas variáveis, olha que legal, que são os dados onde eu vou armazenar a estrutura, né? Os dados correspondentes à estrutura do meu JSON. Funçãozinha básica de log aqui, que faz um print screen. Tem várias funçõezinhas bacanas aqui que a gente já usou anteriormente, mas é legal você sempre dar uma estudada. Olha só que interessante. Como buscar o nome do software que está rodando no seu ESP. E essa informação aqui que eu coloco, olha só. Deixa eu voltar para cá. Olha só, tá aqui, ó. O nome do software a gente consegue obter. Funçãozinha para imprimir formato de hora, funçãozinha para imprimir hexadecimal. Olha só nosso device ID também. Para o ESP8266 tem uma função chamada getChipID, que eu uso para pegar o ID. No ESP32 eu vou usar o getEfuseMac, uma outra função que tem o mesmo efeito. Mas olha que interessante você poder condicionar o fonte conforme a tua plataforma. Imprimir o IP, aqui eu defino o meu LED, aqui as funções de configuração, isso é interessante, olha que legal. Aqui você estude lá então também na documentação da biblioteca de Arduino JSON, lá no site para você conhecer. Tem exemplos também quando você instala essa biblioteca, é bem interessante. Aqui eu estou atribuindo os dados aqui. Primeiro, config reset, quando eu reinicio a configuração. Estou atribuindo valores padrão para as variáveis, ok? Aqui é a função de leitura, olha que interessante. Instancio um objeto chamado static JSON document com esse JSON size, que é o que? Aquela informação lá do site da Arduino JSON. A gente define uma macro com esse tamanho aqui para alocar dinamicamente a memória que a gente vai usar, ok? Usei ela aqui. Abro então o que? Abro o arquivo config.json e aqui eu vou usar os comandos da biblioteca, olha só.
eu faço a deserialização, ou seja, eu faço a leitura, né, e transformo aqueles dados de texto em dados para mim fazer a leitura, tá? Se eu não conseguir ler, eu pego a configuração padrão, reinicializo, ok? Faço a leitura, passo os dados para as minhas variáveis locais, ID, SSID, password, LED-on e boot count. Transfiro do JSON para as minhas variáveis locais e fecho o arquivo. Ok, não mexo mais no JSON. Essa é a minha função de leitura de configuração. Agora, a função de gravação de configuração, mesma coisa, a gente instancia o objeto JSON, só que eu faço o contrário. Eu atribuo das minhas variáveis para a estrutura do JSON, ok? Também então agora gravando o arquivo config.json. Bacana. Passo aqui então, eu serializo, ou seja, passo os dados para o arquivo JSON, fecho o arquivo. E olha que bacana, ele tem uma funçãozinha, o serialize JSON pretty, onde eu mando para serial e ele monta aquela string bonitinha no monitor serial. Então olha que legal, você consegue facilmente exibir formatado, bonitinho o teu JSON. Então essa biblioteca é bem interessante. Legal? Aqui agora a gente tem todas as funções de requisições web, né? Onde eu vou tratar, por exemplo, a home. Isso aqui a gente já mostrou em alguns projetos anteriores de IoT, né? Como fazer essa configuração, essa atualização de dados dinâmicos. Você tem um template e vai fazer então a atualização dinâmica, que é o que? É um replace, olha só, vários replaces de uma string por outra. Legal? E envio os dados aqui da home. Depois eu tenho a handle config. Isso faz o que? Apresenta a minha página de configuração, ok? Também, ó, substituo alguns dados. Agora aqui no caso da configuração, olha só, dados em formulário. Que legal? Então você já vai aprender também a como inicializar formulários. Legal? Handle config. Opa, agora o save, isso é legal. Para que eu faça a gravação de dados recebidos do formulário no meu, nas variáveis locais do meu processador. Olha que legal. Detalhes interessantes, olha só. O SCP-8266, além dos 4 campos que eu estou mandando, ele manda mais um campo adicional plain. Então, por isso eu estou fazendo um teste aqui. Se eu receber 5 campos do meu formulário, o processamento vai seguir, senão eu vou abortar. Já o SP32, ele já recebe só os 4 campos. Quem faz isso é a biblioteca web server de cada um deles, tá? Então tem diferença já de uma para outra, isso é importante. Por isso eu estou fazendo um teste ora com 5 campos, ora com 4 campos. Legal? Aqui você vai entender agora como trata cada campo que ele recebe pelo formulário. Então eu faço o que? Eu leio para uma string o server.arg, né? Nome do campo, faço um trim para tirar espaços, né? E se o meu valor então for vazio, eu pego por padrão device ID, porque eu quero sempre ter um nome padrão, ok? E faço a transferência para minha variável local, beleza? Tratando isso as strings, tá? Então, as strings, a gente tem que fazer o strlcopy, para quê? Porque eles são buffers, onde eu tenho que transferir a minha string que eu recebi do formulário para esse buffer, ok? Para trabalhar com a JSON, Arduino JSON. Aqui a senha. Aqui o LED, por exemplo, que é um valor booleano, eu já posso atribuir direto, olha só, é mais fácil, tá? Eu faço um twint aqui e já atribuo direto. Atualizo o status do LED. Não vou mostrar a placa funcionando porque não tenho o que mostrar, ele só vai, né, ligar ou desligar o LED, tá? Gravo as configurações e aí eu mando aqui um retorninho legal aqui, você veja lá depois nos fontes, né? Mando um JavaScript para informar que foi gravado a configuração. Legal? Bacana. Reconfig, o que ele faz? Ele simplesmente chama aquela função lá de reconfig, né? Apaga os dados. Reboot, ele manda então uma paginazinha, então olha só, outra forma de mandar retorno para o seu navegador, stream file, eu pego o arquivo estático e jogo direto, tá? Opa, onde é que estão esses arquivos HTML que a gente está retornando?
estão na SPI FFS também. Naqueles vídeos que eu sugeri para você olhar sobre a SPI FFS, você vai aprender como fazer a carga desses arquivos e poder ler diretamente, então, da SPI FFS, sem precisar, por exemplo, armazenar no fonte do seu Sketch. Legal. Aqui eu faço, então, reboot, né, ESP Restart, para reiniciar o processador. Legal. Opa, handle CSS, o que é isso? Se você for olhar lá no código HTML, a gente está usando um arquivo CSS, um arquivo de estilo. Aqui eu faço o tratamento para, quando receber uma requisição para ler esse arquivo, eu retorno então esse arquivo CSS. Então, legal também como retornar isso aí. Inclusive, olha só, eu estou mandando cabeçalhos HTML de cache para que, como o estilo não muda, é estático, eu faço com que ele fique fixo. Olha que interessante, eu crio uma informação aqui para que o navegador mantenha ele até 3 dias em cache, sem precisar ler de novo. Então você vai observar, depois no log, quando você acessa, ele lê uma primeira vez o arquivo e depois não lê mais. Então é bem interessante, mantém no cache. Legal? Chegamos ao setup. Inicializo em velocidades diferentes aqui a serial, só para poder enxergar os dados de boot do ESP. São em velocidade diferente para o 32 e o ESP8266. Faço a leitura da minha configuração. Olha aqui, boot count mais. Aqui eu incremento o boot count. Então, leio, né? Tenho o valor aqui do boot count, contador de inicializações, incremento e salvo de novo. Ou seja, li a configuração, incrementei e salvei. Legal? Aqui eu já atualizo o meu LED, então, para saber, conforme o meu parâmetro, se ele vai ficar ligado ou desligado, né? Inicializo toda a parte do Wi-Fi, veja que tem diferença, tá? Também, de novo, dos dois. Inicializo o DNS Server. O DNS Server é quem vai controlar para mim as requisições e fazer efetivamente a funcionalidade de portal cativo. Okay? Vai redirecionar qualquer requisição para ele mesmo. Inicializo, então conecto aqui o meu Wi-Fi Station, né? Aqui eu verifico depois se eu tive sucesso na conexão, mostro uma mensagem, defino todas as funções que eu vou atribuir para responder às requisições web, ok? E pronto, mando um logzinho aqui. Olha o loop que simples que é. Simplesmente chamo um yield para ficar alimentando o watchdog, para não ter risco de reiniciar. Processo requisições do DNS e processo requisições do servidor. Pronto, é isso. Esse é o nosso fonte. Então, você tem aí bastante coisa para estudar agora. Projetinho bacana de configuração dos dispositivos ESP8266 e ESP32, utilizando JSON e gravando na SPI FFS. Uma solução bem legal para você passar a incluir nos seus projetinhos de internet das coisas. Ok? Legal. Então, aproveitando novamente para você visitar o site da Robocore, confira lá todos os produtos. Esse vídeo, essa série do ESP32 é uma parceria com a Robocore. Aqui nesse projeto, na verdade, é ESP32 e ESP8266. Então, te agradeço por acompanhar esse vídeo. Estude a Arduino JSON, estude os fontes, estude os templates HTML, bastante material aí para o seu aprendizado. E até a próxima! Projetos originais e muito conhecimento para você, aqui no canal Internet Coisas. Muito obrigado e até a próxima!